Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Sexto dia. Tratado, parágrafo 55. Os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer, finalmente, que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. Isto acontecerá, sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. Se observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe o permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão ao bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súditos escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão ternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. 56. Mas quem serão estes servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Flechas agudas nas mãos de Maria, Todo-Poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, e bem colocados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte, para os pobres e os pequenos, o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. 57. Serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que, sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e, o que é melhor, sem preocupações, no meio dos outros padres eclesiásticos, clérigos, e, no entanto, possuirão asas prateadas da pomba, para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o chamar o Espírito Santo, deixando após si nos lugares em que pregarem o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade,
ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar, nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita o crucifixo. Na esquerda o rosário. No coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria. Em toda a sua conduta, a modéstia, a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi, agora, em que consiste esta devoção, expondo, porém, antes algumas verdades fundamentais que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe a qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça e ruirá fatalmente, mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo, render toda honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeito, e ser para nosso próximo um odor de vida eterna. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo,
teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário, que como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhece a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estais sempre como Maria, e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós. Do outro modo, ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira está ela transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nessa admirável criatura! Bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós, que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais, com mais facilidade se separaria de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Depois disto, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito da vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos, que não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges cismáticos, que não têm a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos e mesmo de doutor entre os católicos, que exerce a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhecem, nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril, indiferente. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que lhe deve ter, porque dizem, receiam que se abuse desta devoção, que vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes, de um modo terno, forte, persuasivo, da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro, sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente. Clamam contra ele e lhe apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nesta devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes mentem a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não, porém, para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Esses senhores são, no entanto, desprovidos de piedade e não têm por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulheres próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. Se lhe cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima, que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus,
terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem, agindo-lhe deste modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por meio de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa? Atribuir-se a ela as honras que lhe damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e a amamos? Entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem olharia com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor, que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como se nada fosse o que até aqui disse em sua honra, a despeito de todos seus inimigos, que são os vossos, que eu lhes repita com os santos. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima, e inspirá-la toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente, e recebei para este fim a súplica ardente que vos dirijo, com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. No sentido de satisfazer os desejos dos fiéis, que não compreendem o latim, damos aqui uma tradução desta oração. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha, preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, que por toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento, meu coração só deseja vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardaste, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurar em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja que quem não vos ama. Aquele que vos ama seja repleto de amarguras. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrados à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesma a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, ardei para sempre, no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Quis transcrever no original esta oração admirável de Santo Agostinho, para que assim possam recitar as pessoas que entendem latim. Recitemo-la todos os dias para pedir o amor de Jesus, que procuramos por intermédio da Santíssima Virgem.
Ave Maristela, vinde Espírito Creator. Vamos agora para os exercícios espirituais dos 12 dias preliminares.